Querido irmão, querida irmã, que alegria chegar até você que é de Vitória da Conquista. Seja muito bem-vindo. Eu sou Dom Josafá Menezes da Silva, arcebispo metropolitano aqui de Vitória da Conquista, Bahia, chegando até você para refletirmos sobre a palavra de Deus. Hoje, dia 1º de novembro de 2020, 31º domingo do tempo comum, celebramos a solenidade de Todos os Santos. Escutemos o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, Mateus, capítulo 5, versículos do 1º ao 12º. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Querido irmão, querida irmã, vendo Jesus as multidões, subiu à montanha. Ao sentar-se, aproximaram-se dele os discípulos, e Jesus os ensinava, dizendo: Bem-aventurados. São Jerônimo comentou assim: ele sobe para os lugares mais altos com a intenção de arrastar consigo as multidões, porém as multidões não puderam subir tanto, e o seguem somente os seus discípulos, aos quais Jesus fala sentado e agachado, não de pé, pois, refulgente em majestade, eles não poderiam entendê-lo. Fim da citação de São Jerônimo. Ali, sobre a montanha, diante de seus discípulos, Jesus pronuncia as bem-aventuranças. O termo bem-aventurados quer dizer felizes. Ele retorna bem 9 vezes, uma repetição intencional. Não existe uma repetição assim nos evangelhos, por isso nós devemos prestar muita atenção. Aqui Jesus não comanda, não prescreve, não exorta, Jesus simplesmente proclama, anuncia as bem-aventuranças, isto é, a felicidade. E essa felicidade é muito diferente daquela proposta pelo mundo. Nosso Senhor, porque nos ama e quer nossa felicidade, nos ensina o caminho que Ele percorreu. Aliás, Ele quer compartilhar com seus discípulos a sua felicidade. Ele quer que cheguemos ao lugar onde a alegria verdadeira de fato habita. Ele conhece a nossa sede mais profunda de alegria e de felicidade. Por isso, Ele nos mostra um caminho que nós precisamos percorrer.
A série de bem-aventuranças, que parece não terminar nunca, indica uma felicidade completa e sem igual. Nada existe de mais pleno e mais transbordante. O mundo diz bem-aventurados os ricos. Jesus replica: felizes são os pobres. O mundo diz bem-aventurados os dominadores. Jesus contesta: bem-aventurados os mansos. O mundo diz bem-aventurados aqueles que impõem a sua vontade aos outros, os que dominam sem piedade. Eis novamente as palavras do Evangelho: felizes são os que promovem a paz, os misericordiosos, os que choram, os que são perseguidos. Nas bem-aventuranças, o discípulo alcança o que preenche e torna definitivamente feliz o coração humano. Quem pensava que ser cristão era viver no país das maravilhas está muito enganado. Chamaram de novo os apóstolos e açoitaram-nos com varas. E, depois de intimá-los a que não falassem mais no nome de Jesus, soltaram-nos. Quanto a eles, saíram do recinto do Sinédrio, regozijando-se por terem sido achados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus, diz o livro dos Atos, no capítulo 5, versículos do 40º ao 41º. E cada dia no templo e pelas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a boa nova do Cristo Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 42º. Então, ouvinte, uma luz resplandece nas perseguições sofridas pelos apóstolos, porque eles recebiam muitas energias e grandes motivações contemplando o Cristo crucificado. Quando abundam em nós os sofrimentos de Cristo, também as suas consolações, nos diz o apóstolo Paulo. Quem é perseguido por causa da justiça possui o reino dos céus. Unir-se à generosidade da cruz não é tristeza, é verdadeira felicidade, é fonte de suprema alegria. Bem-aventurados, então, não porque pobres, aflitos, perseguidos, oprimidos de todos os modos, mas como Cristo souberam afrontar as inevitáveis provas da vida, transformando-as em trampolins para uma fé mais viva, uma esperança mais certa, uma caridade mais ardente, sem nunca perder o gosto pelas alegrias inscritas em tais situações desafiadoras. Porque não perderam a consciência que os bens e o amor de Deus não se acabam e são mais preciosos quando pregustados na terra, são completos no céu. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, como entender a bem-aventurança da perseguição? São Gregório de Nissa responde assim: bem-aventurado verdadeiramente é quem utiliza o inimigo como colaborador para o bem. Somos felizes mesmo vivendo na pobreza e sem ter poder nenhum, porque acreditamos nas manifestações da providência. Somos felizes mesmo na invalidez e na doença, se Deus é glorificado em nossa carne enferma e torna mais potente o poder de sua ressurreição. Somos felizes porque estamos em paz com Deus e com a nossa consciência, porque acreditamos na vitória da graça sobre o pecado, porque buscamos unicamente a vontade e a glória de Deus. Divertimento, prazer, droga
e outros semelhantes são somente partículas de felicidade. Jesus reserva o nome de felicidade para coisas maiores e melhores. A posse do amor de Deus, iniciada aqui na terra e culminada no céu, onde os nossos irmãos e irmãs contemplam a face de Deus. Deles é o reino dos céus. Vós pertenceis ao poder real de Deus. Deus, o Criador onipotente do céu e da terra, benévolo Rei e Senhor, se preocupa com cada um de seus filhos e atua em favor deles. As promessas de felicidade são, então, exemplificação dessa primeira manifestação do amor, repetida também na última bem-aventurança. Sereis consolados, herdarão a terra, serão saciados, encontrarão misericórdia, verão a Deus, serão chamados filhos de Deus. A felicidade das bem-aventuranças, irmãos e irmãs, está muito distante, portanto, daquilo que o mundo chama de felicidade, que são, de fato, becos sem saída, porque nos distanciam de Deus. Ele, a nossa verdadeira felicidade. O Papa Francisco comenta assim o texto de hoje: quem está com Jesus é bem-aventurado, feliz. A felicidade não consiste em possuir algo, nem em se tornar alguém. Não, a felicidade autêntica consiste em estar com o Senhor e viver por amor. Devemos ir em frente para acreditar nisto. Então, os ingredientes para a vida feliz chamam-se bem-aventuranças. São bem-aventurados os simples, os humildes, que deixam espaço a Deus, que sabem chorar pelo próximo e pelos próprios erros, permanecem mansos, lutam pela justiça, são misericordiosos para com todos, preservam a pureza do coração, trabalham sempre pela paz e vivem na alegria, não odeiam e até quando sofrem, respondem ao mal com o bem. Papa Francisco, no Ângelus, de 1º de novembro de 2017. Queridos ouvintes, antes da bênção, queria dizer que a solenidade de todos os santos que celebramos hoje e a comemoração dos fiéis defuntos que festejaremos amanhã são duas festas que comemoram a vida eterna, isto é, a vida dos filhos e filhas de Deus no paraíso, na vida sem fim, junto de Deus, a vida eterna. Por ocasião da festa de todos os santos e também dos fiéis defuntos, é costume dos cristãos fazer visitas aos cemitérios e às igrejas para rezar pelos entes queridos que não estão mais conosco e nós acreditamos que estão no paraíso. Considerando as restrições para evitar o contágio do coronavírus, emanadas pelas autoridades civis dos vários países, visando limitar a aglomeração nos cemitérios e nas igrejas durante as celebrações do Dia de Finados, muito sentidas pelos fiéis no mundo inteiro, foi publicado no dia 22 de outubro deste ano o decreto da Penitenciária Apostólica, assinado pelo cardeal Mauro Piacenza, sob especial mandato do Papa Francisco, com as seguintes recomendações: a indulgência plenária para os que visitam o cemitério e rezam pelos defuntos, normalmente obtidas entre os dias 1º e 8 de novembro, pode ser transferida
para os outros dias do mês de novembro, de acordo com a conveniência de cada um dos fiéis. A indulgência plenária do dia 2 de novembro, estabelecida para a ocasião da comemoração de todos os fiéis defuntos, para os que visitam uma igreja, uma capela e ali rezam o Pai Nosso, eu creio, pode ser transferida não somente para o domingo precedente ou subsequente, mas para qualquer outro dia do mês de novembro, de acordo com a conveniência dos fiéis. Quem não puder sair de casa por respeito ao isolamento social ou por enfermidade, poderá obter a indulgência diante da imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo ou da Virgem Maria, rezando o terço, as laudes e as vésperas do ofício dos defuntos, lendo e meditando o Evangelho de uma das 3 missas previstas para a comemoração dos fiéis defuntos, rezando as outras orações e realizando as obras de misericórdia. Para que as almas do purgatório sejam beneficiadas com as celebrações das Santas Missas, os sacerdotes que desde 1915 têm a faculdade para celebrar 3 missas no dia de finados, são exortados a celebrar todas as 3 missas para atender melhor as demandas dos fiéis ao tempo em que evitam a aglomeração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Ouvinte, bom domingo, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.